Olá, graça e paz, meus queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira. Estou aqui para dar prosseguimento ao quarto e último trimestre de 2019 na lição dos adultos, onde a revista traz por tema geral o governo divino em mãos humanas, ou seja, liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª de Samuel. É os livros de Samuel que nós estamos estudando esse trimestre. E para a glória de Deus, mais uma lição nós vamos aí estudar. A lição de número 5 traz por tema a instituição da monarquia em Israel. Bom, se é a primeira vez que você está tendo contato comigo através desse vídeo, muito obrigado, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. E você que já nos acompanha aí todo domingo, toda semana, muito obrigado, aquele abraço, que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos e das irmãs. E se você ainda não usa esses slides, recomendo que você faça uso na sua igreja, dê uma aula diferente, uma aula dinâmica, uma aula interativa. Abaixo do vídeo aí tem um link, você clica e você é direcionado para a página de download, onde você pode fazer o download gratuitamente e você pode levar para a sua igreja e dar aí a sua aula da sua maneira. Esses slides são todos editáveis, você pode deixar aí com a sua cara. Você pode alterar ou diminuir as informações que contém neste slide, nesta aula. Ele é bem resumido, mas a gente pega os pontos ali mais importantes, né? Digamos assim, mais destacado. Bom, sem perca de tempo, nós vamos aí para o textuário, está no livro de Samuel, capítulo 8, versículo 4 e 5, diz assim: Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. A verdade prática diz que antes de tomar uma decisão, o crente ele precisa buscar a orientação de Deus para que não venha a sofrer aí dolorosas consequências. Então isso é muito importante, não é verdade? Nós devemos sempre aí tomar decisões, mas primeiro buscar a orientação de Deus. Todas as nossas decisões têm que estar baseadas aí na direção de Deus. Deus é Ele que escolhe aí a liderança de sua igreja, então é Ele que sabe como agir, porque Deus conhece o coração do homem. A leitura bíblica em classe está em 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 4 ao 7, e também no capítulo 10, versículo 1 ao 7. Como de costume, nunca faço menção da leitura bíblica para nós ganharmos tempo nesta pré-aula. A vida do cristão, ela passa pela tomada de decisões. São muitas as decisões que o cristão ele precisa, que no decorrer da vida ele passa, ele precisa tomar algumas sábias decisões. Isso com direção do Senhor, né? Então nós devemos buscar a direção de Deus para nos trazer aí, para que nós não venhamos tomar prejuízo naquilo que nós decidimos. E é isso que essa lição vai tratar. E o povo de Israel, ele pediu um rei para ser igual às nações que eles conheciam, as nações que viviam naquela época. Então a decisão do povo foi o quê? Foi marcada pela aparência humana, pelas aparências, né, ou pelos dados superficiais que eles viam. Tal pedido foi até aceito por Deus. Deus até aceitou, Deus até deu um rei para eles, mas isso trouxe graves consequências, tanto espirituais para o povo de Israel, como física também, como material, através do rei Saul, porque o rei Saul começou bem, mas terminou mal. Não é verdade? Então, na introdução, diz o seguinte: ao tratar da instituição da monarquia em Israel, embora a monarquia ela fosse um desejo nacional de Deus, um desejo nacional de Deus. Perdão, pessoal, é que eu estava comendo uma maçã
e acabei aqui me atrapalhando um pouquinho na leitura. Então, embora a monarquia ela fosse um desejo nacional, Deus ele interveio e, segundo a sua vontade, ele estabeleceu uma forma de governo, ou seja, é o que nós vamos estudar dentro dessa lição. Nós estudaremos a razão dessa monarquia e a escolha do rei Saul, que foi o primeiro rei em Israel, e o mérito desta escolha, as consequências, os benefícios, o que aconteceu, né? O porquê que o povo queria um rei e Saul foi escolhido. Esse é o livro que nós estamos estudando. Aqui está uma visão panorâmica, né? Uma visão mais separada dos livros do Antigo Testamento, que é o Pentateuco, o histórico, os poéticos, né? Os profetas maiores e menores. Nós estamos estudando 1ª e 2ª de Samuel. Bom, no tópico 1, nós iremos falar aqui o porquê da monarquia. Um sentimento de orgulho nacional. Por meio do orgulho nacional, os israelitas eles foram levados a pedir um rei, isso antes da hora. Então, nesse caso, adotar um regime monárquico, segundo o modelo pagão, significava o quê? Significava rejeitar a liderança divina representada por Samuel. Então era mais ou menos isso aí que o povo estava fazendo, rejeitando a liderança divina por meio de Samuel. Então Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo, das nações. Então, adotar o regime monárquico, os israelitas eles escolheram uma política meramente humana, ou seja, fugindo de sua real vocação sacerdotal e profética. Foi isso que aconteceu quando eles escolheram o rei. Então foi um orgulho nacional do povo de Israel. Há perigo quando o povo de Deus ele deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Então, política na igreja, nem pensar. Diga não a esse tipo de merchandising dentro da igreja. Então, embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual, como afirmou aí Jesus em João 8:36. Política e religião nunca deram certo. Política com a igreja nunca deram certo. Tá certo? Então, diga não aí a política na igreja. Subtópico 2, falando aqui do porquê da monarquia. Bom, o fracasso dos filhos de Samuel. Este era o contexto dos israelitas. Veja só, a arca da aliança não estava mais com o povo, havia ameaças constantes dos filisteus e os filhos de Samuel não andavam em caminhos retos. Este era o contexto do povo de Israel, dos israelitas. E Samuel ele era um líder fiel, ele era um líder sincero, verdadeiro. E embora fosse duro ouvir, ele sabia que os anciões falavam a verdade concernente aí os seus filhos. Então seus filhos eles não tinham condições morais nem espirituais para substituir ali o seu pai, no caso de Samuel. Os filhos dele parece até um contraste com os filhos de Eli. Ou seja, não foram obedientes ao seu pai. Ele não seguiu o mesmo passo de Samuel. Então, biblicamente, não há problema em um filho de pastor ele vir substituir o pai no ministério. Não tem problema nenhum com isso. Entretanto, isso não pode se dar por causa do amor paterno, mas pela vocação dada por Deus e confirmada pela Igreja de Cristo. Então, não é porque o pai gosta ou o pai quer que o filho assuma ou substitua aí o seu pastorio, quando ele vier, sei lá, não poder mais dirigir a igreja, quando Deus vier recolher. Então, não há problema em fazer isso. Agora, quando o pai quer fazer isso, sem que há um chamado de Deus, sem que há uma confirmação de Deus, uma vocação dada por Deus, isso é muito perigoso. Bom, subtópico 3, rejeitando os planos de Deus. Escolher a monarquia foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus desde quando Israel ele ocupou a terra de Canaã. Assim, no tempo certo, o próprio Deus daria um rei as qualidades necessárias. Então, escolher a monarquia foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus. Claro que Deus iria estabelecer um rei
futuramente para governar o seu povo. Isso seria mais do que óbvio. O povo ia crescendo e a sociedade, né, aquela comunidade expandiu, cresceu, virou uma nação, então a nação precisava de um governante. E Deus sabia disso e com certeza ele ia providenciar um rei segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Mas o povo não quis saber disso, foi contra aí o plano de Deus ou se antecipou isso aí. Para nós entendermos, é preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão de líderes, ou seja, não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá seus líderes à igreja. Então nós não podemos perder de vista ou esquecer que é Deus que coloca líder ou que dá líder para a sua igreja, porque a igreja é de Cristo, a igreja é dele. Então ele conhece as pessoas, é ele que levanta aí os líderes para liderar a sua igreja. Para fechar o tópico 1, o sentimento de orgulho nacional, o fracasso dos filhos de Samuel e a rejeição do plano de Deus contribuíram para o estabelecimento da monarquia. Fechando o tópico 1, nós vamos entrar no tópico 2, e no tópico 2 nós iremos falar da escolha de Saul como rei. Por que Saul? Por que não outra pessoa e sim Saul? Bom, se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa não recaiu sobre ele? Bom, Saul reinou diferentemente ou indiferentemente aos mandamentos divinos. Ou seja, era um rei falho, egoísta e ciumento. E quando lemos o livro de 1 Samuel, logo nós percebemos algo importante. É que o foco ali não estava voltado para Saul. E sim, o autor sagrado ele percebe ali, ou ele traz seu foco para o rei Davi, ou para Davi, né, que ainda não era rei. O propósito do autor sagrado é contrastar Saul com Davi, ou seja, um homem segundo o coração de Deus. A unção de Saul por Samuel. Veja só, na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados. Nós devemos entender o seguinte, que Samuel o beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. A unção era feita com azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Os que são separados por Deus para a sua obra têm uma unção do Espírito Santo, ou seja, a capacidade que vem do alto para exercer, ou para o exercício, né, melhor, do santo ministério. Então, os que são separados por Deus para a sua obra, eles têm aí a unção do Espírito Santo. A capacidade vem do céu, dada por Deus para capacitar ou para exercer aí o santo ministério. Então, hoje não necessitamos de azeite para a separação de obreiro para o ministério da palavra. Basta a imposição de mãos do presbitério. Olha só, não desprezes o dom que há em ti, o que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros, 1 de Timóteo 4,14. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1,6. Hoje não precisa derramar óleo na cabeça de ninguém. Então você que foi ungido aí com um litro de óleo, com um pouquinho de óleo, sinto muito eu te dizer que isso aí hoje não há mais essa prática. Hoje é simplesmente a imposição de mãos. Não se unge a pastor, a diácono, a obreiro. Não se unge mais nada. E sim, impõe as mãos e é confirmado aí o ministério, a consagração, né? Ou é separado ao serviço sacro, né? O serviço aí, o seu ministério. Os sinais de confirmação da unção. Bom, 3 são os sinais que confirmaram a unção de Saul como rei de Israel. Primeiro, Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai, ou seja, representava o trabalho que ele iria ou que o rei teria. Ele encontra 3 homens no Monte Tabor, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Isso apontava para o sustento divino, para a tarefa de Saul.
E, em terceiro lugar, a capacidade de profetizar pelo Espírito Santo. Ou seja, o rei reinaria sob o Espírito de Deus e assim salvaria Israel de seus inimigos. A jornada ministerial é pesada, por isso é preciso estar centrado em Deus em todo o exercício ministerial. Quem é chamado por Deus, ele precisa de, vamos lá, aplicar-se ao trabalho, sustentar-se pelo alimento sagrado, ou seja, a palavra de Deus, estar cheio do Espírito Santo. Finalizando o tópico 2, a síntese do tópico 2 diz o seguinte: Saul foi ungido rei por Samuel, pela vontade soberana de Deus. Entraremos agora no tópico 3 e iremos falar o rei que o povo escolheu. Subtópico 1. Uma escolha pautada na aparência. Então, olha só. Para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. Fisicamente era um homem notável. O povo não via nada além que a aparência humana. Mesmo não sendo o rei ideal do ponto de vista divino, Deus o designou e o renomeou. Então, tem coisa, meus amados, que enche os olhos do homem, mas não enche os olhos de Deus. E tem coisa que enche os olhos de Deus, mas não enche os olhos do homem. Então, o povo viu ali simplesmente a aparência de Saul e, infelizmente, o resultado não foi aquilo que eles esperavam. Os direitos do novo rei. Bom, o profeta Samuel esclareceu que o rei teria alguns privilégios. Ele disse o seguinte: todos estariam sob o poder do rei e prontos para servi-lo. E olha só, no Novo Testamento há recomendações evangélicas de como o cristão deve se portar na forma de governo político temporal vigente. Ou seja, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 3, 1 ao 7. Sujeitai-vos, pois, toda autoridade humana por amor do Senhor, que é o rei, como superior, que é governador. 1 de Pedro 2, 3 ao 17. Então, Samuel disse o seguinte para o povo: bom, primeiro vocês vão ter que pagar imposto para o rei, as suas filhas vão ser do rei, vocês vão trabalhar para o rei. Então, o que eles não faziam antes, os deveres que eles não tinham, agora eles tinham que ter os deveres e os compromissos para com o rei, né? Eles eram obrigados agora a trabalhar para o rei. Então, o novo sistema político e o aspecto teológico. Deus sempre cuidou de Israel. Deu-lhe mandamentos, escolheu lideranças para representá-lo, e em momentos ímpares fez com que o povo se arrependesse e se voltasse para ele muitas vezes. Agora não seria diferente, meu irmão. Não é porque tu tem um rei agora que Deus não ia corrigir o povo, que Deus não ia obrigar ou querer do povo que o povo se santificasse, que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos e voltasse para ele. Não era diferente não, meu irmão. Bom, vamos lá. Neste novo modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei. E os sacerdotes e profetas, eles representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. Tá certo, meu amado? Finalizando aqui essa pré-aula, a conclusão diz o seguinte: Deus é Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos nem propósito, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristãos, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolhas estejam sempre bem alinhadas com as de Deus. Tá certo? Fica aí esta pré-aula para você meditar. Se você ainda não usa esses slides, você pode baixar, fazer o download e levar para a sua igreja. Você pode estar fazendo uso de um data show, uma TV de LED, e você pode dar uma aula aos seus alunos com a sua cara, da forma que você achar melhor. Recomendo a todos. São centenas de igrejas espalhadas pelo Brasil, e Estados Unidos e Alemanha que também têm feito uso desse trabalho. Deus abençoe, até a próxima, um abraço para todos vocês.
Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele.